Graças e paz, irmãos. Bom dia. Vocês acabaram de sentar, mas eu gostaria de pedir que levantassem para que falemos a palavra do Senhor. Eu queria pedir que vocês abrissem as Bíblias em João 16. João 16, do versículo 1 até o versículo 15. Acompanhem. Assim diz a palavra do Senhor. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém. Podem sentar. Eu quero fazer uma oração junto com vocês. Pai, estamos seguindo no aprendizado sobre o Teu Santo Espírito, que vem começando a Tua obra desde o início, desde a criação, quando o Teu Santo Espírito andava sobre as águas. E aqui continuar mostrando toda a Sua obra. Senhor, esteja comigo ao eu explicar e esteja com os meus irmãos que consigam entender a Tua mensagem através de mim. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos nas outras aulas a relação do Espírito Santo com os dons no Antigo Testamento, e a ação dele é fundamental para que a obra do Senhor seja completa. Qual é a obra do Senhor? É ter um povo para ele, é reconciliar o povo que caiu com Adão, reconciliar e trazê-lo para perto dele. Essa é a obra da redenção. E nisso tudo o Espírito Santo é fundamental.
ele é importante no desenvolvimento da sua, da minha, da nossa salvação. E às vezes a gente pensa que ele somente dá dons sobrenaturais. Nós vimos nos outros capítulos, nas outras lições, que ele distribui os dons. Mas, inclusive, o dom de cura, que nossos irmãos aqui pregaram, que há os continuistas e os cessacionistas, aqueles que acham que esses dons já cessaram, os dons de cura. Eles foram dados aos apóstolos pela autoridade do Senhor Jesus, segundo os que acham que cessaram, para que houvesse o fundamento da igreja, porque a nossa igreja ela é fundamentada no ensino dos apóstolos. Daí ela ser chamada Igreja Católica Apostólica. Não é romana, mas ela é católica, porque o termo católico se refere à universalidade da igreja. Ela é universal, ela pega todos os povos. E apostólica, porque ela é fundada pelo ensino dos apóstolos, que foram os que primeiro receberam essa autoridade e são o fundamento do ensino que passaram aos seus discípulos e que nós temos hoje, através das cartas, através dos evangelhos. Então, ela não é romana, tá? Mas é católica, porque pega o mundo todo, é universal, e é apostólica, porque está baseada no ensino dos apóstolos. Então, quando a gente pensa que só o dom de cura, os dons sobrenaturais, é o poder do Espírito Santo, nós estamos distorcendo a obra dele, porque a obra principal dele não é essa, é a redenção, é a forma que Deus usou para que depois da queda nós voltássemos a ele, tivéssemos um relacionamento com ele. E assim, ele atuou no Antigo Testamento, como nós vimos na aula passada, na encarnação do Verbo, nosso Senhor Jesus, na pessoa e ministério de Jesus, o trabalho que ele fez, e na aplicação sobre nós, sobre a nossa vida, dos eleitos. Então, pensar só em dons é reduzir a capacidade dele, é ir contra a sua personalidade e contra o seu ministério. Ele não foi feito só para nos dar dons. A obra dele é muito maior, e é isso que nós vamos ver. E aí a gente pensa, Jesus foi cheio do Espírito, porque ele precisaria do Espírito Santo, se ele é Deus. Mas nós sabemos que cada pessoa da Trindade tem a sua função. Na obra de redenção, o Pai planejou, o Filho veio ao mundo, executou sua missão, que era morrer pelos nossos pecados, e o Espírito Santo aplica essa obra nos nossos corações, nos convertendo. Mas o Senhor Jesus, nós vimos nas outras aulas, que sobre os ofícios do Antigo Testamento, que eram o de profeta, o de sacerdote e o de rei. Eles eram ungidos para isso. E a unção a que se refere aqui é a própria presença do Espírito Santo neles. Só que essa presença não era completa, não havia ainda uma plenitude. A plenitude só viria depois que o Senhor Jesus subisse, fosse exaltado, e então ele enviaria o Espírito, como ele mesmo diz, quando nós lemos João 16. Então,
a presença dele no Antigo Testamento é como uma unção que é representada por óleo. E qual era os ofícios, o trabalho do sacerdote, fazer as ofertas pelo pecado do povo? Qual era a função do rei? Administrar, cuidar do seu reino, sempre diante da palavra de Deus. E do profeta, anunciar a palavra de Deus. E para isso eles eram ungidos. Os reis foram ungidos com óleo, mas isso simboliza a presença do Espírito Santo, não em forma definitiva. E o que é ser ungido? Essa unção apontava para Cristo, porque viria alguém que realizaria essa obra completa, de forma plena. Ele realizaria isso, que é o Senhor Jesus. Ele teria os 3 ofícios e não precisaríamos mais de profetas, de sacerdotes, porque ele seria os 3 ao mesmo tempo. Agora, como que isso acontece? Porque os profetas, eles falavam a verdade de Deus, né? E essa verdade hoje ainda precisa ser contada, né? Nós somos a igreja que vamos levar o evangelho e contar as verdades do Senhor. Os sacerdotes, o que eles faziam? Eles ofereciam as ofertas pelo pecado do povo. E o Senhor Jesus é o nosso sacerdote, sumo sacerdote. Mas os nossos pecados ainda precisam ser perdoados. Por isso, nele está essa função. E o rei? O reino ainda precisa ser direcionado e guiado para o objetivo final. Então, em Jesus nós temos hoje esses 3 ofícios e o Espírito Santo trabalha nele, desde a sua encarnação até depois da sua ressurreição. E é isso que nós vamos ver. Na nossa revista, essa introdução eu já falei mais ou menos. Então, vamos ver a parte 1 da nossa revista, página 16. A parte 1, a promessa do ungido. No Antigo Testamento há diversas pessoas ungidas. Em várias ocasiões, pessoas receberam ou deviam receber a unção. A palavra para unção, no hebraico, é da qual se traduz Messias. Isto é, Messias significa ungido. E em grego, ungido ou Messias significa Cristo. Irmãos, existem pessoas que acham que Cristo é o sobrenome dele. Ele é Jesus, sobrenome Cristo. Não é. Cristo quer dizer o ungido. Mas ainda existem pessoas assim. Historiadores daquela época, que falaram, na época de Flávio Joséfo, eles citaram a existência de um homem que eles chamavam de Cresto. Cresto. Eles não falaram um nome com certeza, mas eles citaram, talvez por um erro que eles ouviram, e citaram a existência de um Cristo em que as pessoas seguiam, que era o nosso Senhor. Tá? Continuando, como já foi visto, a unção aponta para a presença do Espírito. É um rito visível que evidencia a todos que o Espírito de Deus está com aquela pessoa. Aquela pessoa foi ungida, vamos supor, no Antigo Testamento, para ser o sacerdote, para ser o rei. E ela foi ungida
para aquela função. Isso foi visto na prática da vida de Saul. Logo depois que Saul foi ungido rei de Israel, diz aí que ele foi tomado pelo Espírito e passou a profetizar. Está em 1 Samuel 10:10. Também Davi, quando foi ungido rei, a Bíblia relata que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então nós vimos nessa lição anterior o que era essa unção. Essa unção era a pessoa ser habilitada pelo Espírito para cumprir aquele trabalho que Deus determinou, aquele chamado que Deus determinou à pessoa. Mais aí à frente, diz assim: o ungido é aquele que tem o Espírito agindo de modo específico sobre ele, para exercitar algum ofício, ou recebendo sua operação como preparação para a obra do Senhor. João registra uma declaração de Jesus que explica a razão dele ser chamado de Messias, Cristo, isso é, ungido. Ele fala: o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Antes, o Espírito Santo era dado às pessoas do Antigo Testamento por um tempo, por um pouco. Não era uma entrega plena do Espírito, porque ele ainda não vinha habitar conosco. Isso só aconteceria depois da morte de Cristo. Então, não era plena, mas o Senhor Jesus foi o único homem que recebeu a unção plena do Espírito Santo. Só ele tinha o Espírito Santo sem medida, ou seja, de forma ilimitada. Então, nós vamos falar aqui sobre o Pentecoste. O que foi o Pentecoste? Foi a promessa de derramamento do Espírito que já vinha sendo prometido pelos antigos profetas ao povo de Deus depois de Cristo Jesus. O Pentecoste, bem mais abaixo aí, o Pentecoste, a Igreja do Senhor, passa a receber o Espírito de Cristo, operando o ministério de Cristo por meio de nós, os cristãos, aqueles que foram chamados para continuar a sua obra. Por isso a Igreja é o corpo de Cristo, pois faz a obra de seu cabeça. Cristo é o cabeça. Ele nos deu essa obra. Nós somos o corpo. Cabe a nós, a cada um de nós, continuar essa obra. Fazer tudo aquilo que Jesus fez. Ele pregou o arrependimento. Ele pagou os pecados. E nós continuamos levando essa palavra. É a continuação daquilo que ele queria. Ele falou: agora eu tenho muita coisa para contar para vocês, mas vocês não vão suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vai contar a vocês. Ele vai ensinar a cada um de vocês, vai colocar no coração a verdade. Então, é a continuação da obra de Deus. Aí nós vamos ver como começa a aplicação do Espírito Santo no início, na encarnação de Jesus. Por que Jesus
tinha que nascer de uma virgem. Por que será? Ele podia ser qualquer homem. É isso que nós vamos ver. A concepção de Jesus é preponderante para pelo menos 3 áreas da teologia. A cristologia, que estuda a pessoa de Cristo, a pneumatologia, que estuda o Espírito Santo. Pneumo quer dizer Espírito, e em algumas versões fala sobre vento. Vocês lembram que Jesus, falando sobre Nicodemos, sobre o Espírito, ele fala: o vento, você não sabe para onde vai. Então, o Espírito também é considerado por Jesus, dá a ideia de um vento que se move, que você não sabe para onde vai. E também a soteriologia, que é o estudo da salvação. Sotério quer dizer salvação, logia, estudo. Então, assim que nós aprendemos como funciona a salvação na teologia. O ambiente em que cada um desses estudos se dá é o pacto ou a aliança. Mais abaixo aí. O pacto estabeleceu um modo de relacionamento entre o Criador e a criatura. Não foi uma proposta, mas uma imposição de Deus ao homem. Uma vez que o pacto não fora cumprido pelo homem, tornou-se necessária a raça humana que se satisfizesse a justiça divina, obediência à lei e pagamento pelo pecado. Assim, para que a salvação fosse possível, um homem teria que cumprir o que foi imposto sobre o homem, a obediência e morte. O que isso quer dizer? Nós tínhamos um relacionamento com Deus. Esse relacionamento foi quebrado pela queda, pelo pecado. O homem se distanciou de Deus, ficou em inimizade com Deus. Não havia mais aquela união prazerosa, aquele amor, mas o Senhor, com toda a sua misericórdia, escolheu um plano, planejou, mandou o Senhor Jesus, e esse plano foi completo. Mas o que nos diz a lei? Que o salário do pecado é a morte. Todo aquele que peca, todo aquele que cai, ele tem que obedecer à lei e morrer pelos pecados. Nós não conseguimos obedecer à lei. Ninguém consegue obedecer às leis. Somente um cumpriu toda a lei. Por isso, nós somos condenados. O pecado nos condena. E essa condenação nos leva a uma separação eterna de Deus, completamente eterna. Não podemos mais ter um relacionamento com Ele. Então é isso que ele diz: o homem tem que pagar pelos seus pecados. Obedecer à lei, ele não consegue. Então pague pelos seus pecados, sendo condenado e ficando eternamente em inimizade com Deus. Contudo, esse homem não poderia ser representado por Adão. Caso o homem proposto para fazer justiça estivesse na mesma condição dos demais, ele teria de receber a herança de Adão e ser um pecador, como qualquer outro. Por isso, a concepção virginal de Jesus é algo tão central. Jesus teria de ser o primeiro da sua espécie. Haveria algum homem que não fosse pecador, que pudesse morrer por nós? Não havia nenhum que nascesse desse mundo, que nascesse da semente de um homem e de uma mulher. Todos trariam o pecado com ele. Então nenhum
poderia nos representar. Porque aquele pecador que morresse, antes ele precisaria que alguém morresse por ele. E ele não poderia nos representar. Então tinha que haver um homem sem pecado, totalmente diferente da nossa espécie. Um cabeça de uma nova humanidade, que é Cristo. Por isso, a concepção virginal dele é tão importante. Ele tinha que nascer de uma virgem. E quando eu dava aula para as crianças, eles tinham muita dúvida sobre isso. Porque eles falavam, mas ele nasceu de Maria, ela era pecadora. E aí, como que ele não era pecador? E é difícil a gente explicar, né, para as crianças. Mas, enfim, o Espírito Santo, a obra foi dele. Ele gerou em Maria o ser que disse a ela que seria o Filho de Deus. Que o Altíssimo a encobriria com a sua sombra e geraria nela um espírito totalmente sem pecado, sem a semente do homem, apenas o Espírito Santo. Olha aí a importância da obra desse Espírito Santo, que a gente não nota, que a gente não percebe. Mas ele gerou Jesus. Ele gerou o único que poderia nos salvar. Mais à frente aí na página 17, à esquerda. Contudo, esse homem não podia ser representado por Adão, né? Sem a herança de Adão, ele seria um pecador. Por isso a concepção de Jesus, virginal, é importante. Ele teria que ser o primeiro da sua espécie. É salutar, portanto, o que foi afirmado em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Apesar de Adão ser o representante da aliança, vejam bem, ele era o representante da humanidade. Ele era o homem, o cabeça. Ele era o representante. Mas apesar disso, o Senhor fala com quem? Com a mulher, né? Ele não fala com Adão. Ele fala com a mulher. Então, apesar de Adão ser o representante, a promessa se volta à mulher na fala de Deus, à serpente. Desse modo, o nascimento virginal de Jesus é parte da promessa e da esperança de redenção do ser humano desde o primeiro momento. Olha o cumprimento, ele vem somente da mulher. A promessa foi para a mulher. Ele não vem de Adão. Por fim, portanto, a pessoa do Espírito é responsável por fazer cumprir a promessa. E ele fez. É o Espírito aquele quem concebe no ventre de Maria. E dessa maneira, a natureza divina e humana na pessoa de Jesus é obra do Espírito. Ele não nasceu como Adão, do barro, que o Senhor pegou o barro, formou o barro, soprou o fôlego da vida. Não, Jesus foi diferente, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo agiu diretamente para que Maria concebesse. Ele fez a obra em Maria. Que ela se tornasse cheia da graça de Deus e gerasse o Redentor.
Então, ela se tornou mãe. Mais abaixo aí, o segundo parágrafo. A parte interessante nesse aspecto é que essa reunião é ação direta do Espírito e só por ele. Ao morrer, Jesus morreu em sua natureza humana. Ele era Deus e era homem. Ele tinha que morrer? Tinha. A parte humana dele cumpriu. Morreu em nosso lugar. Pagou os pecados. Ele tinha que morrer. E ele tinha que ter a natureza humana. Porque como Deus, ele não morre. Mas a parte humana dele morreu. Então, ao morrer, a sua alma humana separou-se do seu corpo humano. E a ressurreição de Jesus é uma reunião de todo o seu ser. Ele volta a se reunir, natureza divina e natureza humana, completamente reunidas novamente no Cristo ressurreto. Paulo, ele esclarece que isso se deu mais uma vez por obra da terceira pessoa da Trindade, que é o Santo Espírito. Ele diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus. Quem ressuscitou Jesus? O Santo Espírito. Ele concebeu, ele esteve na concepção de Maria e também na ressurreição. Então, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita, em nós. Né? Então, esse é o poder, a obra do Espírito Santo na concepção de Jesus. Agora, no ministério de Jesus, ele também está associado ao ministério, porque ele foi profeta, sacerdote e rei. Ele cumpriu as três funções. Jesus tem ação do Espírito Santo por ele. Vamos ver aí. Primeiro sacerdócio, observando o primeiro sacerdócio. Devido à sua proximidade com o que foi visto, Jesus apresentou uma perfeita oferta diante de Deus. A oferta dele foi maior do que milhões de carneiros e cabritos, foi perfeita e única. Nunca mais se precisa nenhuma oferta. Hoje em Israel, ainda existem levitas, e o povo de Israel está lá preparado para o terceiro templo. Ele já tem todos os acessórios, os candelabros, a mesa da propiciação, os levitas treinados, até as novilhas vermelhas, que dizem que seria para santificar o templo quando ele for construído, porque eles acreditam, né, na volta do Messias, que já veio e nós já conhecemos há 2000 anos. Mas eles ainda acham que ele vem. E tudo está preparado. E eles não sabem que tudo isso era sombra. A oferta perfeita já foi feita. Não há mais necessidade de cabritos, de carneiros, de novilhas, de templo, de mais nada. Tudo era sombra dele. Como a gente entende a sombra? Vamos supor, nós estamos debaixo de uma luz e uma pessoa vem andando atrás de nós, vem caminhando. Mas nós não sabemos quem é. Nós vemos que aquela sombra vem se aproximando. Mas a gente não sabe quem é, não estamos vendo. Quando ela passa por nós, aí nós vemos. Assim eram
os sacrifícios, tudo aquilo que existia no Antigo Testamento, que eram sombras do que viria. E quando Jesus vem e a obra é perfeita e ele é o único sacerdote e ele é o único profeta, agora, porque o mundo ouve as palavras dele, os cristãos, então aquilo tudo passou, não existe mais, não precisa mais. Nós temos o Senhor Jesus, ele é a realidade, não é a sombra. Então, além disso, o Espírito participou da obra, da oferta de Jesus a Deus. Em Hebreus 9:4, ele diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, quanto ao sacerdócio, ele foi a oferta perfeita. Os animais tinham que ser sem mácula, sem nenhum defeito. E ele era sem mácula, sem nenhum pecado, sem nenhum defeito. Então, ele foi a oferta perfeita. Como profeta, vamos ver a página 18. Como profeta, ele declarou ser este ofício exercido pelo Espírito. Ele mesmo declarou isso. Ele cita Isaías, quando ele foi a uma sinagoga, e lhe foi dado o livro de Isaías para ler, ele abriu exatamente nessa parte e falou: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Ele mesmo cita que ele é ungido pelo Senhor, que ele veio para isso, cumprindo o que Isaías já tinha falado. Essa é a parte do ensino profético de Jesus, né? O texto não só afirma a presença do Espírito nesse ofício profético, como também o relaciona à unção. Ele disse, ele foi ungido, né? O Espírito do Senhor me ungiu. Ele foi ungido, reforçando que ele não era apenas um ungido qualquer, ele era o ungido, o especial, diferente de todos, o cabeça de uma nova raça, uma raça eleita pelo Senhor. E sobre o ofício real de Cristo como rei, o Espírito estabelece o reino de Jesus nos corações dos seus súditos. Se hoje nós estamos aqui, um dia nós não cremos, aqueles que passaram pela conversão, pelo nascer de novo, sabe muito bem, eu sou testemunha disso, eu não cria, eu olhava a Bíblia e falava essa história de Adão e Eva, essa historinha, eu pensava assim, irmãos. Mas o poder de Deus na salvação é algo que você não explica, e que é isso que testifica que nós mudamos, que nós nascemos de novo, que é algo sobrenatural, que muda a tua mente, que aquilo que você gosta e deseja, você deixa de gostar, você abandona muita coisa, você até abandona amigos que não vivem essa fé com você, você, sem querer, você acaba se afastando, você mantém ainda, você
prega, você leva a palavra, você evangeliza, mas aquilo não é mais a sua vida. Como me chamaram, olha, vai ter uma festa aqui no condomínio, é um menino que vai cantar, vai com a gente, porque eu nunca vou. Eu falei, ó, não é mais o que eu gosto. Não, mas vai, só para conversar, senta na minha mesa. Eu fui para casa e vi uma pregação. Então, ele muda a nossa mente, ele muda o nosso desejo, ele muda a nossa vontade, ele muda o nosso ser. E se a gente olhar para trás, a gente vai ver o que é a santificação. Como eu era antigamente, como é que eu agia antes? Eu olho para trás e vejo quanto eu mudei. E isso é o poder sobrenatural de Deus na nossa vida, do Espírito Santo, porque Ele é que faz isso conosco. Então, sobre esse ofício real, Ele estabelece o reino de Deus nos corações, como fez conosco. Ele intercede diante da debilidade dos crentes. Nós somos fracos, nós somos pecadores, mas Ele intercede por nós, né? Abre-lhes o entendimento das coisas espirituais. Paulo diz que o homem natural não consegue entender. Aí você fala para alguém, quem é Jesus? Jesus morreu crucificado pelos meus pecados. Cruz, você acredita nisso? O cara morreu. Ele morreu. Não, mas ele morreu pelos pecados, ele tinha que morrer. Você não vai acreditar num cara que morreu. Se ele fosse Deus, ele não teria morrido. É assim que o povo pensa. O homem natural não entende. Esse entendimento é dado a nós, pelo Espírito Santo, no coração. O homem natural não consegue entender as coisas sobrenaturais. Então, Ele intercede diante da nossa fraqueza, dá dons para que edifiquem o corpo de Cristo. Ele dá dons, mas esses dons não significam a obra principal. É isso que eu quero deixar claro. A obra principal é o complemento do plano de Deus, desde o nascimento virginal de Jesus até os dias de hoje, tá? Então, esses dons para que edifiquem o corpo, abre-lhes o entendimento e, principalmente, habita em nós. Por ser o Espírito de Cristo, que Paulo diz que ele é o Espírito de Cristo, operante nos corações dos súditos do grandioso Rei. Então, Jesus é Rei. E Ele, o Espírito Santo, mantém esse reinado, mantém a todos nós, na direção, guiando, nos mostrando o que está errado, nos mostrando quando pecamos, provendo arrependimento quando for o caso. Então, a obra do Espírito é de fundamental importância. Como homem que era, Jesus foi usado pelo Espírito para que fosse um homem entregando a perfeita e cabal obra do Pai. Agora veremos o espírito da continuação. Bom, Jesus morreu, ressuscitou, foi embora. E depois? Essa ligação deles, ela é tão profunda que nos mostra que o Espírito Santo, o que ele faz? Ele continua essa obra. A obra não parou. Jesus foi. Ele não fala, a não ser pela sua palavra. Ele não está conosco fisicamente. Ele não fala pessoalmente conosco. Ele já fez uma oferta, não fará outra. E, enfim,
os ofícios dele, ele já fez, como sacerdote, como profeta. Agora, a igreja tem que continuar. Ele fundamentou com os apóstolos, ensinou, ele ficou 40 dias com os apóstolos para ensinar tudo o que era preciso, e ele foi. Mas quem ficou no lugar? Olha ele de novo. O Santo Espírito do Senhor ficou aqui. Para quê? Para continuar essa obra. Para continuar a obra, porque, como eu disse, a verdade de Deus ainda precisa ser proclamada. E nós fazemos isso. Nós somos os profetas que levamos a palavra, que proclamamos a obra dele e proclamamos o Senhor Jesus e o plano de redenção. Os pecadores ainda precisam de remissão dos pecados. E a gente vê esse mundo aí repleto, na escuridão, nas trevas. E por que devemos falar? Eles precisam ser perdoados, como nós somos. Eles precisam conhecer Cristo e serem perdoados como nós somos. A obra precisa continuar. E Ele é o Rei, né? É Ele quem nos direciona e nos guia para o objetivo principal, que é, quando Ele voltar, levar o seu povo para aquele reino que Ele está criando para nós. Então, o Espírito da continuação, vamos ver aí na página 18 à direita. Então, ele exerce os ofícios de Cristo em seus seguidores. Primeiro ponto, o Espírito só viria a realizar a obra que está para ser descrita se Jesus subisse para o Pai. Se vocês olharem aí em João 16, ele diz, se eu não for para o Pai, eu não posso enviar o Espírito. Então, o Espírito estava ali trabalhando nele, mas ele tinha que subir e enviar o Espírito. Só depois disso é que esse Espírito viria para nós, no Pentecostes, para que nós habitasse em nós a partir dali e nós pudéssemos continuar a obra dele. Sem isso, sem ele ir, ele não poderia enviar o Espírito. Então, só viria a realizar a obra que está para ser descrita se Jesus subisse. É o versículo 7 de João 16. Somado a isso, a vinda do outro Consolador se dá pelo envio de Jesus. Então, tem horas que ele diz que o Pai enviará o Espírito, mas ele fala, eu vou e eu envio. Mas ele é Deus, e ele disse aí, no final, tudo que é do Pai é meu. Então o Pai manda o Espírito, e eu mando o Espírito. Nós enviamos o Espírito para vocês. Então, descrevendo a obra de convencimento do Espírito, Jesus mais uma vez mostra a relação com a sua própria pessoa. O Espírito convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso está no versículo 7. 8, aliás, perdão. O convencimento do pecado estaria associado à falta de fé em Jesus. Aqueles que não creem não vão aceitar Jesus. Por isso, o Espírito convence. É o Espírito que vem sobre nós e nos muda e nos transforma.
com esse poder sobrenatural do Evangelho, que é um poder de Jesus, que vem sobre nós através do Espírito Santo. Ele nos convence. Então, continuando, da justiça e do juízo. Por que da justiça? Porque o homem tem que saber, conhecer que há uma justiça em Cristo. Como Deus pode transformar um impuro em puro? Assim, sem nada. Ele não pode, ele é santo. Então ele tem que punir o pecado. Ele tem que punir a desobediência à lei e o pecado da pessoa. Ele não pode simplesmente libertar aquela pessoa. Como se fosse os juízes, né, de hoje. Chega lá o bandido. Não, pode ir embora. Deus não é assim, ele tem que punir o pecado. Mas como é que ele faz isso? Como é que ele vai pegar uma pessoa impura? Através do próprio Senhor Jesus. Porque ele é puro, ele nasceu puro pela obra do Espírito Santo. Então a pureza dele, quando ele morre pelos nossos pecados, ele cumpre o que foi determinado. E o sangue dele nos mostra, é a nossa justiça, como a tampa do propiciatório. Ele é a nossa propiciação. O que era a tampa do propiciatório, da arca? Ali se colocava o sangue que era oferecido em oferta pela remissão dos pecados. Porque Deus olhava para aquele sangue e perdoava. Quer dizer, pensando no Jesus que viria, ele perdoava aqueles. Vocês estão crendo que lá no futuro vai vir um que vai cumprir isso tudo, então em nome deles ele perdoava. Só que hoje a gente crê naquele que já veio. Então quando Jesus nos vestimos do sangue de Cristo, e Deus olha para nós, ele vê a justiça de Cristo em nós. Né? E quando chegarmos no dia do juízo, eu vi até um filme uma vez, nunca mais eu achei esse filme, tem muito tempo. Havia um tribunal comum, pessoas de roupas comuns como nós, e cada um tinha a sua vez de ser julgado. E o juiz era Deus, né? Chegava lá e a pessoa, olha, eu fiz muita coisa boa, eu ajudei, eu dei esmola, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Lago de fogo, condenado. Aí vem o outro, eu traí minha esposa, mas é porque ela não era legal. Mas eu não queria fazer isso. Condenado. Aí veio um e falou assim, eu matei, eu esquartejei uma pessoa de ódio, mas até hoje eu me arrependo. E aí quando Deus vai levantar a mão, chega um homem de calça jeans, pai, eu morri por ele. Então vai para o reino de Deus. Eu achei lindo o vídeo, porque mostra que por pior que sejam os nossos pecados, a justiça não está em nós, ou naquilo que fizemos. Não é porque matamos, ou porque damos esmola, porque fizemos o bom ou o mal. A justiça é Cristo, é só Ele, é só através dEle que somos salvos. E aí Jesus intercedeu, Pai, eu morri por esse aí. Ele matou, mas eu morri por esse aí. Acabou, não há mais nenhuma condenação. O que ele morreu passou, ficou no passado, ele é outra criatura, através do sangue de Cristo. Então, continuando aí na página 18. Daí segue-se a justiça. Jesus, morto como um criminoso,
foi recebido pelo Pai. O Espírito é quem convencerá de que um justo foi penalizado indevidamente, expondo a própria injustiça deste mundo. Então, vejam que a pessoa, como eu disse antes, se você contar para uma pessoa incrédula, ela não vai crer. Como que uma pessoa morreu por você e você está salvo? Ela não consegue crer. Por quê? É o Espírito quem convence do trabalho, da obra de Cristo na cruz, daquela obra que Ele deu com todo amor à sua vida. Então, é isso que nos faz entender, é o Espírito que nos faz ver a obra da cruz. Só Ele nos mostra a obra da cruz, convencendo a todos nós. E, continuando, assim, o clímax será o juízo de Satanás e todos os que pediram pela condenação de Jesus. Diante da injustiça cometida contra Jesus, o juízo sobre o cabeça de seu martírio será certo e reconhecido por todos devido à obra do Espírito Santo. Então, o juízo, nós sabemos que haverá o juízo para aqueles que não creem, né? Nós vimos o Senhor Jesus falando com os fariseus, brigando com eles, vocês estão errados, querendo mostrar a verdade, e eles não aceitavam. E ele falou, não passará desta geração e vocês vão ver. O que não passará dessa geração? Veio o juízo sobre Israel. Se alguém olhasse, ia falar, Jesus é louco, nós estamos em paz, não tem... Roma não está brigando com a gente, não tem ninguém brigando com a gente. Como que o templo seria derrubado? Como? Não tinha, tudo era paz. E 35 anos, aproximadamente, depois que o Senhor Jesus morreu, naquela geração veio o juízo sobre o povo de Israel. Aqueles que creram e ouviram as palavras dele, dizem os estudiosos, se eu não me engano, Flávio Joséfo, eles lembraram das profecias de Jesus em Mateus 24. Quando vocês virem, e Lucas também que diz, quando vocês virem Jerusalém sitiada, fujam para os montes. E muitos se salvaram porque creram, ouviram, lembraram disso e se salvaram. Mas o juízo veio sobre o povo da incredulidade, que não aceitou Jesus e que crucificou Jesus. Apesar de tudo estar no plano de Deus. Porque a soberania de Deus, o plano de Deus, não tem nada a ver com a responsabilidade humana. Mas se Jesus tinha que morrer, por que punir Judas? Por que condenar Judas? Ele fez o que era o plano de Deus. A responsabilidade dele. Ele tinha uma escolha? Não vou fazer isso. Talvez ele tivesse. Talvez, se ele se arrependesse, voltasse como Pedro, chorando, ao ver o olhar de Jesus, quem sabe não teria sido salvo. Nós não sabemos. Mas sabemos que esse Senhor, Jesus, disse, e 35 anos, a cidade foi sitiada, porque o general Tito, que depois foi imperador, cercou Jerusalém por 2 anos, se não me engano,
e depois invadiu e derrubou o templo, exatamente como Jesus havia falado. E para tirar o ouro que derreteu com o incêndio, eles tiraram as pedras e não ficou pedra sobre pedra. Como não crer nesse Jesus que disse e aconteceu, profetizou, e o que ele nos mostra até hoje? Porque nós estamos, desde que ele foi, no fim dos tempos. O fim dos tempos não é lá na frente, não. Nós estamos no princípio das dores. Desde que ele foi, tudo aquilo que ele anunciou que ia acontecer, já vem acontecendo desde aquela época. Guerras, rumores de guerras, terremoto, fome, isso tudo vem acontecendo depois que ele foi. Viram falsos cristos. Quantos cristos apareceram já no ano 200, 300 e 1700? Isso vem acontecendo e vai acontecer até quando ele voltar. Nós estamos no fim dos tempos, que vai da ida dele, da morte dele, até a sua volta. Então, irmãos, continuando. Aí, no 18, lá no último parágrafo, a verdade é Cristo, o sustento é dado para que seja guiado a Cristo. Conteúdo, sustento e direcionamento para testemunhar a Cristo e continuar a sua obra são ações do Espírito. Esse poder foi derramado no Pentecostes. Após a manifestação de línguas, Pedro inicia uma pregação. E nessa pregação é possível ver de fato o pecado, a justiça e o juízo estavam presentes na pregação de Pedro. Olha, em Atos 2, no versículo 23, ele aponta o pecado. Ele diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por meio de iníquos. Ele aponta o pecado do povo de não crer, de matar. Aí depois mostrou a justiça, pois Cristo foi ressuscitado. No versículo 32, ele diz assim: a este Jesus que vocês mataram e crucificaram, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Nós vimos, somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque eles não entenderam. O que está acontecendo? Esses homens estão bêbados. Não, o Pai, pela promessa, derramou isso que vocês veem. Isso é o Espírito Santo de Deus. E ele também fala do juízo, no versículo 40, que diz assim: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, salvem-se, creiam. E diz a palavra que 3.000 creram naquele dia. 3.000 homens, não se fala das mulheres, né? E depois esse número foi aumentando para 5.000, até virar uma multidão, e isso foi crescendo, e chegou aos nossos dias. E hoje estamos aqui também, movidos pela obra do Espírito. Então, conclusão. A relação do Messias com o Espírito, ela é tão profunda que o apóstolo Paulo chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo, em Romanos 8, versículo 9.
Essa maneira de se referir à pessoa do Espírito é fruto da sua relação profunda com a pessoa e obra de Jesus. Isso deve conduzir à compreensão de que a obra de salvação é essencialmente trinitária. 3. O Pai planejou, o Filho cumpriu, o Espírito Santo aplicou. E aplica ainda em continuidade. Trinitária, cristocêntrica, porque vem de Cristo, da obra dele na cruz, e também operada pelo Espírito Santo. O homem Jesus viveu seus ofícios de profeta, de sacerdote e de rei no poder do Espírito Santo, mesmo não tendo deixado de ser Deus. Ele pregou e ainda prega, sacrificou-se e ainda intercede pelos seus, e vem reinando desde que fez purificação dos pecados por meio do Espírito. Aqui na aplicação, espero que tenha ficado clara a associação dessas obras da Trindade, e que a gente possa olhar para os aspectos dessa obra de Cristo nas nossas vidas, identificando como que esses ofícios de Jesus trabalharam na nossa vida, lembrando como que a concepção virginal, Maria ser virgem, Jesus nascer de uma virgem, sem a semente do homem, que cumpre a promessa que Deus fez à mulher, como que isso foi realizado pelo Espírito Santo. Desde o início da criação, quando diz a palavra que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, até a sua aplicação na continuidade da obra de Cristo. Então, irmãos, temos que lembrar sempre que a presença do Espírito Santo é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Não são apenas dons, não são apenas o convencimento, a obra no nosso coração. Ele ajudou Cristo a vir ao mundo. Ele ajudou a criar o mundo lá no início. Ele esteve no Antigo Testamento. Ele ajudou Cristo a cumprir a sua obra, a ir até a cruz, a ir até o final. Ele deu força. Ele auxiliou em toda a obra redentora. E hoje ele continua auxiliando, completando a missão de Cristo. Cristo está lá em cima, tomando conta das coisas. E ele está aqui embaixo, aplicando a nós aquilo que Cristo fez enquanto esteve aqui. Amém, irmãos? Eu vou pedir ao nosso irmão que coloque um louvor que vocês façam as suas orações e irmão Marcelo, o pastor não veio, eu só encerro. Vou passar para Ed. Então, nesse momento, eles vão colocar um louvor, prestem atenção na letra e, junto com o louvor, façam as suas orações. Tá bom? Amém, irmãos.